Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte e a gente já abre falando do clássico no Brasileirão. O Flamengo saiu na frente com o colombiano Carrascal, mas o Vasco buscou o empate no Maraca com o garoto Ryan. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação, 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, o Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Nenhuma derrota no clássico em brasileiros desde 2015. Nos últimos 34 confrontos, só 2 vitórias vascaínas. Das 62.156 pessoas que foram ao Maracanã, a grande maioria era de torcedores do Flamengo. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico do maior rival e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir em determinados momentos, se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Em profundidade, que bolão pro Carrascal, saiu o Léo Jardim. A bola vai ficar lá com o Cebolinha. Cebolinha domina pela ponta esquerda. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão. No travessão! A jogada seguiu. Emerson Royal cruzou. Bruno Henrique tentou. Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Sobe cruzamento, Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou. Bruno Henrique tocou de primeira, Léo Jardim faz o milagre, mas na sobra. Jorge Carrascal abre o sorriso e o placar no jogo. O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Ryan, e aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Ryan é o nome de uma cabeçada espetacular para vencer o Rossi. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como meu time jogou na base, então tá esperando esse momento, então muito feliz. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saúl chutou bonito no travessão. Saúl, pé esquerdo do Saúl na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo, não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente não... Eu tenho por característica, eu digo, o Vasco para mim é um time... Vai deixar esse campeão brasileiro? Não, o Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco. Muito bem, números da partida, agora sim mergulharemos nesse clássico. Bota na tela pra mim, Vini Show. Flamengo teve mais posse, Flamengo finalizou mais, mas o Vasco acertou mais o gol. Ficou claro pelas inúmeras quantidades de gols perdidos pelo Flamengo. Pedro, principalmente, perdeu contra o Estudiantes, perdeu ontem de novo. Não viveu uma semana daquelas. Flamengo trocou mais passes, 512 a 322, o que é surpreendente, porque o Vasco normalmente toca muito. Esse Vasco do Diniz, o bom Vasco do Diniz. 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 12 pelo Vasco, e aí cartões equilibrados ali também. Resultado 1. Deu um equilíbrio aqui, Fernandão. Mas independentemente dos números, quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre os gols perdidos do Flamengo, sobre os lances. Quais foram os destaques desse clássico entre Flamengo e Vasco?
GV, eu gostei bastante do jogo, muito mais da intensidade e da vontade de vencer do que tecnicamente. Acho que tecnicamente podia ser um pouquinho melhor, eu esperava um pouco mais do Felipe Coutinho, do Arrascaeta quando estivesse em campo, mas a gente não pode deixar de falar aqui do Saul, do Robert Renan, quanto esteve em campo. O que esse menino tecnicamente vai ajudar o time do Diniz a construir o jogo de trás junto com o Cuesta é piada. A gente percebe que o Vasco perde um pouco da construção depois que ele sai com a concussão, espero que o moleque esteja bem, mas o Vasco acho que ganha uma contratação depois da saída do Robert Renan, porque o Lucas Oliveira é um moleque que chegou para ser titular no Vasco, me sendo muito criticado, até mesmo porque não fez bons jogos, mas entrou muito bem, não comprometeu. Teve até aquele lance que a bola bate na mão dele, mas acho que a bola bate na coxa antes, e se é assim, bate na coxa e bate na mão, o protocolo é não marcar o pênalti. Fez um bom jogo o Lucas Oliveira. O Saul, mais uma vez, marcando forte, construindo bem. Eu gostei bastante. Parece que ele é lento, mas ele ajuda, né, cara? E é isso aí, verdade. Ele não desiste. Ele tem aquele pensamento europeu de que tem que compor o setor defensivo, não é só atacar. Mas eu gostei do Vasco no início. Achei que o primeiro tempo foi mais do Vasco do que do Flamengo. O Vasco muito preparado para passar por essa primeira linha de marcação do Flamengo, coisa que o Flamengo faz muito bem contra os adversários. O Flamengo teve dificuldade para roubar essa bola e quando conseguiu roubar, acabou fazendo um gol, né, no lance do Cebolinha, que a bola foi mal rechaçada pelo Léo Jardim. Mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor, volta mais encaixado nessa marcação ofensiva, o Vasco tendo mais dificuldades, aí o Vasco faz o que o Flamengo fez no primeiro tempo, né, que é usar mais essa bola longa procurando o Bruno Henrique. O Vasco no segundo tempo faz procurando o Verratti, que é um cara que sustenta muito bem. Gostei do jogo defensivo do Léo Ortiz contra o Verratti. Eu sempre tive um pouco de curiosidade nesses duelos contra centroavantes grandes, fortes, com relação ao Léo Ortiz. Ele foi muito bem contra o Verratti. Não é fácil marcar o Verratti, a gente sabe o que ele causa de trabalho para os zagueiros. Enfim, foi um jogo interessante, um jogo em que as equipes acabaram fazendo um pouco em cada tempo, só que foi ruim, o resultado foi ruim para os dois. O Flamengo viu o Palmeiras encostar, o Vasco viu a galera de baixo encostar um pouco mais. Por sorte, o Fluminense venceu o Vitória, o Mirassol venceu o Juventude, times que vão brigar com o Vasco ali. Pelo menos o Sport deu uma pancadinha no Corinthians, fez com que ele continuasse um pouco mais ali embaixo, perto da zona de rebaixamento. Enfim, o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Bahia no meio de semana, o Flamengo um importantíssimo também contra o Estudiantes, levar o que foi de melhor para esse jogo. E não adianta a gente ficar reclamando com relação às substituições do Flamengo. O Felipe Luiz poupou, tirou, precisava fazer. Eu acredito que não tenho que contestar com relação a isso. O Flamengo precisava se preparar para o jogo de quinta-feira e tem elenco para substituir. Todo mundo fala que é o melhor isso. O Felipe Luiz foi muito bem quando disse isso. Pô, tem que usar os caras também, porque quando precisar dos caras no campo, os caras têm que estar com ritmo. E o elenco do Flamengo, o GV, foi muito bem quando falou isso aqui, acho que até em off. O time B do Flamengo se equipara a boa parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Briga no G6, pô. Então tem que botar os caras para jogar. Deveria brigar, né? E o Dela Cruz, porque o Dela Cruz não jogou, o Dela Cruz vem há muito tempo com problemas físicos, cara. Não dá para desgastar o cara tendo um jogo... semana meio de semana. E tendo um jogo importantíssimo no meio de semana, sem o Flamengo ter certeza se o Jorginho vai conseguir jogar. Sim. Então, fez muito bem o Felipe Luiz e o resultado aconteceu porque o Vasco também foi muito bem. Eu ia falar isso. Ô, Thiago, eu concordo com o Fernandão, que eu acho que o primeiro tempo, não sei se você pode dizer que foi mais do Vasco, mas me parece que o nível de concentração ou de querer, e pra mim isso importa, porque tem uns estudiosos aí que falam, se fosse assim o time que quer, mas não é isso, pô. Tô falando de um clássico, de um time que é muito superior tecnicamente, que no mano a mano aqui todo mundo votou no Flamengo, mas o Vasco entrou assim, meu irmão, pra gente é a sobrevivência, pra eles é o prato de comida, pra gente é a sobrevivência. E achei que essa postura do Vasco, que às vezes falta em outros jogos, fez diferença pro Vasco equilibrar o jogo com o Flamengo, como a gente viu. Eu concordo com você e eu acho que é a única ressalva que eu faria em relação à fala do Fernandão, porque assim, eu achei que foi um bom jogo também, acho que a trocação foi muito boa, mas eu acho que eu esperava mais em relação ao que foi apresentado do Flamengo. Acho que o Flamengo poderia ter oferecido mais a partida, poderia ter rendido melhor e vencido o jogo. Quando o Flamengo faz 1-0 com 10 minutos de jogo, eu cheguei a pensar que o Flamengo poderia construir um resultado muito melhor e muito rápido. Mas aí você lembrou do Flamengo Estudiantes, viu que no segundo tempo dá sempre uma... Não só isso. O Vasco, muito diferente do que costuma acontecer, não teve aquele apagão psicológico. Porque o Vasco, normalmente, quando toma um gol, ele desmonta. E o Diniz vem trabalhando isso já desde o início, desde a chegada dele, porque o Diniz tem essa questão de trabalhar o psicológico dos jogadores, eles falam muito sobre isso. E o Vasco não teve esse apagão. O Vasco até melhorou depois que tomou o gol. Porque o Vasco foi buscar o resultado. Tem uma cobrança de escanteio do Coutinho, que o Puma dá uma cabeçada e o Rossi pega a bola no chão e ainda bate na trave. Poderia ter empatado ali. E na sequência o Ryan faz o gol do empate. E aí o Vasco naquele momento estava melhor em jogo. Acontece que o Robert Renan tem a lesão ali, né? Cabeceia junto com o Cauê e sai. E aí o Vasco tem uma queda. Parece que ali sim o Vasco sente um pouco o jogo. E as duas equipes pareciam achar melhor que o primeiro tempo acabasse. Até diminui um pouco o ritmo do jogo naquele final de primeiro tempo. Agora, acho que uma ressalva importante a fazer em relação a isso que você falou sobre a querência do Vasco em relação a esse resultado. O Vasco melhorou muito na janela. Acho que a janela do Vasco foi muito boa. Acho que até um elogio que a gente pode fazer ao Admar Lopes, que foi uma contratação que o Vasco fez agora. É o diretor de futebol português que o Pedrinho foi buscar. Porque ele traz o Cuesta e o Robert Renan, que fazem uma nova zaga pro Vasco. A zaga do Vasco era muito deficiente assim, em relação à qualidade técnica. O Andrés Gomes, que entrou no segundo tempo, é um bom ponta. Aparentemente, ele tem a noção do que ele tem que fazer ali, muito rápido. Eu acho que ele vai agregar. E a volta do Cauã Barros, que era um jogador que pertencia ao Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, ele volta ao Vasco para ser titular.
Sendo que no América Mineiro ele já era jogador do Vasco, o Vasco sequer fazia utilização dele e ele volta para assumir a posição. O Vasco contratou o Thiago Mendes, que ainda nem jogou, ainda não dá para variar porque não teve minutagem em campo, mas o Cauã, que já era jogador do Vasco, passa a performar muito bem. Então acho que o Vasco tem ali uma equipe melhor para jogar esse segundo semestre, conseguir escapar dessa situação de brigar contra o rebaixamento e talvez poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil um pouco mais aliviado. Natal, né? Só no Natal, é só dia 10 de dezembro. Isso é ruim pro Vasco também, que daqui a pouco vai embalar, já tá embalando. É porque eu tô com o Thiago, acho que essa questão emocional do Vasco, quando toma gol, depõe muito contra. Porque, cara, o jogo do Vasco contra, beleza, o Flamengo teve chance, Pedro